coletiva, Natália Freitas. Primeiro, Álvaro, obrigado aí pela gentileza. Barroca, boa noite, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. A gente sabe que o DNA do Internacional é um DNA de um time ofensivo, mas no comando do Aguirre, a gente já viu em diversas partidas o Inter conquistando bons resultados, ali jogando mais defensivamente e explorando o contra-ataque. Como você espera o Internacional nesse jogo de domingo contra o Atlético? Bem, boa noite a todos. Na minha visão, o Inter tem jogado de uma maneira muito competitiva e comprometida. Tenho visto a equipe do Inter bastante equilibrada, comprometida. Vem de 3 bons resultados, em 9 pontos fizeram 7, de 9 pontos disputados conquistaram 7. E a equipe do Inter tem jogadores com poder de definição muito alto, é uma equipe que está se organizando dentro do padrão do Aguirre, mesmo com a chegada dele há pouco tempo, e que mais uma vez parece repetição, mas que a gente vai precisar trabalhar no nosso limite, também ser muito competitivo, para que a gente consiga um bom resultado aí no jogo contra o Internacional do domingo. Boa tarde, Barroca. Um abraço para você. Aqui quem fala é o Bruno Daniel da Bandeirantes. Mas já que eu não falo com você, não tenho oportunidade de participar aqui das coletivas, eu sei que vocês do futebol, e a maioria das pessoas também, não gosta muito dessa expressão, obrigação de ganhar, né? Ela tem obrigação de vencer, né? Obrigação de trabalhar, de dar o melhor. Eu entendo bem essa parte. Mas tem alguns confrontos que a gente aqui, pelo menos do lado de cá, classifica como aqueles com obrigação de vencer. Determinados jogos, principalmente quando você pega times que estão ali muito atrás, disputando somente rebaixamento. Aí às vezes não dá certo de ganhar esses jogos. Então isso traz uma pressão a mais para vocês do Atlético quando enfrentam esses times maiores mesmo. Se não deu para ganhar de um Juventude, de uma Chapecoense, do América Mineiro em casa, vai ter que ser esses maiores mesmos. Esses resultados que às vezes não deram certo em casa, pressionam vocês a jogarem mais, a ganharem esses jogos de times mais difíceis dentro desse Campeonato Brasileiro. Que tipo de pressão e se isso ajuda de alguma forma? Barroca, um abraço, Bruno Daniel, Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Bruno? Então, eu acho que é muito importante a gente desmistificar uma coisa que tem sido falado da questão em casa e fora dentro do cenário que a gente tem vivido do Campeonato Brasileiro. O cenário externo ele é praticamente nulo. A única diferença de jogar em casa e fora é basicamente a logística hoje. Você joga hoje no Campeonato Brasileiro em campos do mesmo padrão, da mesma dimensão, e hoje não ter o fator torcida praticamente neutraliza todos os jogos, né? Então é muito importante, na minha visão, desmistificar isso. O Atlético, nessas 17 partidas que fez no Campeonato Brasileiro, se preparou da mesma forma para todas elas, tentando fazer o seu melhor jogo a jogo, se preparando muito bem, recuperando os jogadores fisicamente, conhecendo bem o adversário, dando muita confiança para os jogadores que estão aqui dentro e se entregando da melhor forma. Então, a gente está vindo também de uma sequência muito boa, é muito importante ressaltar isso. A gente está vindo nos últimos 5 jogos de 15 pontos disputados, a gente conquistou 9 pontos, é um índice bastante considerável pensando em Série A de Campeonato Brasileiro. A gente precisa realmente valorizar aquilo que está sendo feito, que os jogadores têm feito. Em alguns jogos, obviamente, a gente não conseguiu jogar no nível que a gente gostaria, isso é muito claro, a gente não pode esconder isso. Principalmente esse jogo da Chapecoense, que eu acho que a gente jogou tecnicamente, coletivamente um pouco abaixo também, mas teve a entrega plena dos jogadores, a busca, a gente empatou o jogo, a gente teve um gol anulado, a gente teve oportunidades criadas de escanteio, a gente teve chances e não conseguimos fazer. Mas os jogadores têm se entregado, o Atlético tem feito uma competição muito linear e a gente vai dessa forma aí até o final, passo a passo, jogo a jogo. A competição não é a competição de quem vence mais em casa, e sim no final de quem consegue a pontuação para atingir os seus objetivos, é assim que a gente vai. Professor Eduardo Barroca, bom estar falando com você mais uma vez. E o que eu quero abordar contigo é o seguinte. Recentemente a gente viu aí algumas mudanças de comando, né, em especial nos times da Série A, e nós vimos que treinadores estrangeiros
né, foram buscados. Tanto que hoje na Série A, por exemplo, dos 20 clubes, 7 nesse momento têm treinadores estrangeiros. Seu trabalho chegou a ser contestado outrora aqui no cenário nacional. Você que é um técnico jovem, né, que vem buscando ali o seu espaço nesse cenário. Queria que você falasse da importância, né, de estar empregado nesse momento numa Série A de Campeonato Brasileiro. São só 13 treinadores brasileiros trabalhando na Série A. A importância que tem isso para você, a gente tendo tantos profissionais qualificados hoje, desempregados, e você ocupando a parte de cima da tabela de classificação numa Série A com um time que vem chamando a atenção de muita gente, que é o Atlético. Aqui é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Professor? Muito boa a tua pergunta, Alex. Primeiro, a importância de estar empregado é porque meus filhos gastam muito. Então, estar empregado é importante. Minha esposa agradece muito por isso. Eu me sinto realmente um privilegiado de hoje estar tendo a oportunidade de estar em um clube como o Atlético, um clube que dá todas as condições para você desenvolver um trabalho sério, um clube que tem profissionais de ponta aqui para dar todo o suporte para que o trabalho ande. Não é um clube que você chega precisando ter rupturas grandes, porque o clube anda muito bem por si só, independente das pessoas. Então é muito bom estar nesse cenário. É um clube que escolhe muito bem os jogadores para estar aqui. Dificilmente o Atlético erra na mão na escolha de um jogador para estar aqui. Então o clube é bastante seletivo para trazer os jogadores. E estar na Série A do Campeonato Brasileiro, como você bem falou, é um privilégio de poucos. Então eu me sinto na obrigação de retribuir essa oportunidade que eu estou tendo com muita entrega, com muita dedicação, principalmente à instituição, né? Fazendo escolhas, procurando fazer escolhas com coerência, com critérios, procurando tomar as decisões alinhado a tudo aquilo que o clube pensa como sua filosofia, seu DNA, e obviamente me dedicando muito para conseguir entregar os resultados que o clube espera. É muito importante deixar claro que a Série A do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, é um campeonato capitalista, é um campeonato de investimento. A gente fala aí constantemente uma série de clubes fazendo investimentos muito altos, investimentos em todos os sentidos, em estrutura, em jogadores, em logística, muitos clubes trabalhando aí com voo fretado, para catalisar a recuperação física dos jogadores. E o Atlético está num caminho muito bom nesse sentido, e eu, como um profissional que estou aqui à frente do clube na parte técnica, me sinto um privilegiado de poder estar tendo essa oportunidade. Ô Barroca, é Humberto, PUC TV, um abraço para você, meu irmão. O Edenilson foi convocado para a seleção brasileira e ele está fazendo um baita campeonato, é um dos artilheiros da Série A. Você, a princípio, pode colocar alguém mais atento nesse jogador? Eu sei que hoje é difícil essa questão de marcação individual, mas ele merece uma atenção especial dentro de campo. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você acha que essa convocação do Edenilson pode mudar o comportamento dele em campo? De repente ele pensa duas vezes na hora de uma dividida, até porque poucas horas depois do jogo ele vai se apresentar à seleção brasileira, hein, Barroca? Poderia ser 2 horas antes do jogo, né? Seria melhor para todos. Mas, pelo contrário, eu acho que o fato do Edenilson ser convocado deve o estimular a jogar bem, a tentar retribuir a confiança que estão depositando nele. Eu já tive a oportunidade também de ser convocado em seleções de base, e é um sentimento maravilhoso, né? E o Edenilson é um jogador de altíssimo nível, um jogador que já está jogando em alto nível há muito tempo, é um jogador, como você bem falou, que tem feito um campeonato espetacular, uma temporada espetacular, jogador com poder de definição muito grande, chuta de fora da área, infiltra, faz gol de cabeça, faz gol de bola parada, é um jogador extremamente competitivo, experiente, e que a gente vai precisar estar muito atento a todos os detalhes, não só o Edenilson, mas todos os jogadores do Inter aí, jogar no nosso limite, ser muito competitivo, para que a gente consiga sair com um bom resultado. Barroca, Jânio do Jornal Popular, a gente não tem oportunidade de assistir aos treinos, né, apenas aos jogos,
E a gente vê durante essa trajetória do Atlético, mesmo nos momentos difíceis, você, assim, a gente vê, você se mantém calmo, né? E a gente percebe que tem um comando do elenco, e a gente vê também os jogadores, assim, com uma postura de, vamos dizer, mais serena. Ninguém chega fazendo declaração polêmica ou contestando alguma coisa. Você diria que dentro desse ambiente interno do Atlético construído, a lealdade é a principal característica do ponto de vista extra-campo? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o teu diagnóstico é muito bem feito. O Atlético tem um grupo de jogadores que tem muita ambição. O grupo de jogadores do Atlético ele está muito consciente do campeonato que a gente precisa fazer. E eu não falo isso pelos jogos, eu falo isso pelo dia a dia, pelo treinamento, pela postura deles nos pequenos detalhes, como eles se comportam quando a gente vence, como eles se comportam quando a gente não vence, como eles se comportam quando a gente joga bem, ou em alguns momentos que a gente não joga tão bem. Eles têm tido uma postura de, eu diria, de corregedoria ali entre eles, muito bem feita, num nível muito legal. E eu me sinto assim muito feliz de estar podendo estar ao lado deles nesse Campeonato Brasileiro, trabalhando. A gente sabe que o campeonato não chegou nem na metade ainda, temos muita caminhada pela frente, precisamos realmente estar sereno, precisamos saber a nossa real competição, precisamos saber que o campeonato é duro, mas a gente vai lutar sempre, se entregar ao máximo sempre, pensando jogo a jogo, indo no nosso limite para atingir os objetivos que o clube tem dentro da competição. Para fechar. Boa noite, Barroca. Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, nessa semana o Atlético apresentou 2 jogadores, né? O Erle, que já estava no banco contra a Chapecoense, e o Rickson, que também foi regularizado hoje, já está à disposição. O Erle não joga desde janeiro e o Rickson tem pouco mais de um mês que ele não joga. Os dois, para esse final de semana, eles já se encontram em condição de brigar pela titularidade desse Atlético Goianiense, ou você vê ainda muito pela questão física que isso ainda não é possível para esse final de semana? Não, competição interna muito viva, eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores chegando para agregar valor à equipe. O Erle já estava aqui há um tempo, se desenvolvendo fisicamente e já foi no banco no último jogo. Um cara extremamente experiente, um cara de ótimo nível, um atleta, com certeza vai nos ajudar muito na temporada, mas aí é muito legal você ver também o Oliveira entrar como entrou no jogo contra a Chapecoense. É muito legal você ver aí o Wanderson e o Éder, jogadores de muito bom nível. O Wanderson chegou recentemente, agregou valor. O Oliveira é um jogador que eu tenho muita confiança, gosto, respeito. Então, assim, essa competição interna ela é muito boa. Chegou o Rickson agora também para agregar valor, para competir ali no meio campo, e tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito disso. Eu sou um treinador que sou apaixonado por isso, pela competição interna dos jogadores, por estimular cada vez mais o desenvolvimento individual dos jogadores, e essa competição, na minha opinião, é um gancho para conseguir isso. O jogador poder olhar no retrovisor e saber que tem um cara de altíssimo nível ali trabalhando para competir com ele. Eu sempre falo que o jogador de futebol ele tem 3 competições, né? A dele com ele mesmo, a dele com o cara que está competindo com ele e o jogo, que é o adversário. E eu acho que a gente tem que estar com essas 3 competições ali no fio da navalha para a gente continuar na nossa batida no Campeonato Brasileiro, jogo a jogo, buscando o melhor para o clube e dentro dos seus objetivos no Campeonato Brasileiro.